Shalom, meus amados, que o Eterno abençoe os queridos. Estamos neste calor do Espírito, servindo ao nosso bom Elohim, agradando-lhe e purificando a nossa alma. Como diz aqui o louvor, os dois louvores falaram sobre a alma estar segura nele, a alma estar tranquila. Isso o Senhor nos concede para todos aqueles que recebem a sua palavra. Mesmo diante do trovão, diante da tempestade que vem sobre todos os moradores da terra. Isso é inevitável. Infelizmente, o sistema, o molde desse mundo, tenta fazer, já desde pequeno, com que as pessoas venham achar que o mundo é um mar de rosas, fragilizando o ser humano, dificultando ele a se preparar para a vida. Mas nós que temos a palavra do Senhor, nós nos preparamos, nos fortalecemos. E quando vem a tempestade, bate com força, com ímpeto sobre a casa. Aí que está a diferença, né? A tempestade vem sobre as duas casas, mas uma não vai cair. Uma está bem alicerçada na rocha, deu ouvidos e colocou em prática. Então pode estar tranquilo. Aí sim, né? Pode cantar. Minha alma está segura em ti. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, nós temos aqui uma meditação para esta noite. Queria começar aqui no Terrilá, capítulo 24. Não é o texto principal, mas achei por bem trazer esse texto antes de irmos para o principal, pois também tem a ver com o nosso tema de hoje. O tema de hoje é purificados como o ouro. Purificados como ouro. Como é que é este processo de purificação? E o que o Senhor faz conosco? Como o Senhor nos prepara? Onde Ele quer que a gente chegue? Por que a importância da purificação? Por que a importância da pureza? Como faço para alcançar esta pureza? Tudo são perguntas importantes para nós. É tão bom quando a gente vê um objeto puro, cristalino, seja uma água, né? Seja algo que foi bem limpo, um objeto bem limpo. Dá aquele gosto de ver, né? Aquele trabalho, isso aqui ficou ótimo, perfeito. Aquele material, aquela limpeza que você fez e depois você se agradou daquele fruto do seu trabalho. E assim o Senhor faz conosco também, né? Porque Ele quer se alegrar com cada um de nós. E nós queremos corresponder a Ele também. A gente fica pensando naqueles textos, né? Como água cristalina que sai do trono do Senhor. Imagina o brilho daquela água, a clareza daquela água, a pureza. E assim está escrito: bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão Elohim. Aí já tem uma lição, né? Eu sei que Elohim, Ele é puro, Ele é santo. E por isso, até esse texto aqui do Terrilá 24, antes de irmos para o outro Terrilá que nós queremos ler aqui nesta noite. Aqui diz, já de imediato, versículo 1, Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte de Jeová? Ou quem estará no seu lugar sagrado? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção de Jeová e a justiça do Elohim da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Elohim, Jacov. Então, meus amados, aqui já no Terrilá 24, no versículo 1, o Senhor, né, através do seu servo inspirado, já está mostrando para todos o que o Senhor criou, a grandeza dele. Incomparável, indiscutível. Lá em Shaul, os Romanos, ele também, com outras palavras, ele vai dizer que é indesculpável para o homem. O Senhor criou tudo. E aí cabe ao homem. O homem precisa parar para pensar, para meditar. Isso é um dever do homem. Olhar para a criação e tirar a lição que precisa tirar. Depois de morto, não adianta mais fazer coisa alguma, obra alguma. Depois que morre,
expira, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Seja qual for o lugar que a pessoa for, nós trabalhamos para que todos sejam salvos, lutamos, clamamos ao Senhor, pedimos a sua misericórdia, a sua bondade. Mas depois que parte, quando o fôlego de vida lhe é tirado, não há mais o que ser feito. Por isso, o empenho dos santos, a dedicação dos santos, incansável neste trabalho para podermos salvar aqueles que ainda estão vivos, né? Cooperar com o Senhor na salvação daqueles que ainda estão vivos. Então você veja, perguntas que devem ser feitas. Quantos quilômetros tem a terra? O Senhor criou toda a terra é do Senhor. Os que habitam nesta terra, quantos habitantes existem nesta terra? É do Senhor. Quantos já habitaram nesta terra desde Adão? É fácil fazer esse cálculo aí? Desde Adão. Hoje nós sabemos, né? Segundo aí as pesquisas, as estatísticas, mas e desde Adão? Toda essa grandeza do Senhor, tudo Ele criou, sol, lua, os mares, quantas árvores existem na terra, tudo isso é do Senhor. Quantas estrelas? E você vê perguntas da parte do Senhor para os seus servos, pessoas que tinham ali aquela intimidade com o Senhor, mas o Senhor pergunta: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se tu podes contar. Aí você até tenta, né? Aí daqui a pouco, será que eu já contei aquela ali? Se tu pode, assim será a tua descendência. Só a descendência de um homem que o Senhor criou. Em outro texto, fala que o Senhor, Ele conta todas as estrelas e as chama pelo nome. Tamanha grandeza do Senhor, né? Shaul vai falar também sobre as estrelas, que uma estrela difere em glória da outra. Olha a riqueza, a abundância de riqueza, a grandeza do Senhor. O salmista, o que tem juízo, tem bom senso, que é inteligente, ele, quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que tu criaste, quem é o homem? Ele começa a olhar para aquilo e ele, poxa, realmente, quem sou eu? O que tem bom senso, o insano, o louco, o insensato, o que tem juízo, que é inteligente, é ter lá 8. O insano é o ter lá 2. Os reis da terra se unem contra o Senhor, contra Yahová e contra o seu ungido. Enquanto um está dizendo, quem é o homem? Tem tamanha grandeza, o que eu posso fazer contra o Senhor? O outro está se unindo. Eles se unem, né? Aí se acham fortes por causa das armas que têm, tecnologia. Se unem contra Yahová e o seu ungido. É o insano, é o louco. É por isso que está escrito que o Senhor ri dele. O Senhor zomba dele. O Senhor está zombando. Agora, ter esta convicção é o primeiro passo. Mas ainda não é suficiente para o homem habitar com o Senhor, que aí é onde ele vai entrar aqui no versículo 3. Aqueles que já desprezam o versículo 1 já estão fora do plano do Senhor. Não têm condições de participar deste plano. Aqueles que reconhecem o Senhor como Criador, dono da vida, também há muitos, né, que reconhecem, mas não podem estar participantes aqui do versículo 3. Quem subirá ao monte de Yahová? Ou quem estará no seu lugar sagrado? E o versículo 4 ele vai dizer, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, aqui eu fiz um comentário, limpo de mãos, né? Que nós já vemos que para habitar este monte, precisa preencher alguns requisitos que o Senhor está estabelecendo. Tem outros requisitos ali que estão intrinsecamente ligados a esse Terlá 24, que é o Terlá 15. Se vocês quiserem deixar anotados para complementar a meditação em casa, tem alguns textos aqui que eu apenas vou passar para os irmãos, podendo complementar esta meditação em casa. Mas aqui ele vai dizer, limpo de mãos, que é livre de culpa. Ele é livre de punição.
Ele é um inocente, ou seja, não há transgressão nele, não há crime nele. Não usa as mãos para cometimento de crimes, para transgredir. E aí entra o texto lá 15:2, quando diz que aquele que pratica justiça. Então veja que é uma exigência que o Senhor está dando para o seu povo. Eu quero habitar este monte com ele, quero estar com o Senhor na sua morada. Eu constituí o meu rei sobre o meu monte, Sião. Agora eu quero estar com este rei. Bom, como eu preciso ser? O Senhor, ele quer se alegrar, como eu falei, né, no início. Algo que nós fazemos que fica bem feito, assim o Senhor quer também com cada um de nós. E aí entram outros que vão alargar o caminho, né? Ou seja, Yehudá, como é que estavam as mãos de Yehudá? Não estavam com mãos limpas. Outros que nós vemos aí, a terra está cheia desse tipo de homens, que depois ficam lá, ensinaram como tirar dinheiro do povo, né? E depois vão lá contar o fruto do seu roubo e se passando como servos do Senhor. Então, estão fora, mas com aquela aparência de que estão servindo ao Senhor. Outros estão ali preparando o povo para evangelizar no meio da lixarada, no meio do esgoto, sob o pretexto de evangelizar. E quando eu estava meditando isso, me veio 3 exemplos, né? Quando o povo, 2 deles por parte do povo e um por parte de um rei, que não era da nação de Israel. E eu falei, você fica imaginando se eles fossem ali com esse pretexto de evangelizar, né? Um deles é o carnaval ali do bezerro de ouro, né? Depois os irmãos quiserem meditar, Shemot 32, o povo comia, bebia, né? E foi folgar. Quando Moshe desce do monte, ele falou, vamos evangelizar esse povo, foi isso? O que Moshe fez? Aquele que é de Jeová se une, venha se unir a mim. E agora cada um mate ao seu irmão. Não foi evangelizar. O outro foi a prostituição com as filhas de Moabe, que eles se inclinaram a Baal Peor, né? Está lá em Badmimbar 25, ou Números, quando o povo também foi comer e se sacrificar aos deuses das filhas de Moabe. Bom, então agora Moshe vai reunir aqueles que perseveraram. Vamos lá evangelizar esse pessoal aí que tá difícil a coisa. Foi isso? Foi assim também? Não foi, né? Ele mandou enforcar os cabeças do povo. E Pinhais, ou Finéias, ele atravessou com a lança o varão que estava com a midianita na tenda. E o outro foi o banquete de Belsazar, onde Daniel também vai dizer, olha, tudo isso você viu acontecer com seu pai. No entanto, o teu coração não te humilhaste, você não se humilhou perante ele. Trouxe ali, né, os utensílios de ouro da casa do Senhor, e agora ele estava ali no banquete, mas veio ali a sentença para ele. Daniel foi evangelizar, reuniu ali para evangelizar eles no meio daquele banquete ali, no meio daquele carnaval? Não. E quando eles quiseram até premiar Daniel, olha, os teus presentes podem ficar com você. Não quero nada disso. Eles estavam servindo ao Senhor. É muito importante isso, porque a coisa está aí degringolando cada vez que a gente entra em contato com as pessoas, a gente ouve expressões, como recentemente ouvi, não, lá na igreja está cheio de homossexual e tem que ouvir a palavra mesmo, né? Eu fiquei olhando para a pessoa, não estava falando comigo. E você vê o nível que a coisa está tomando, né? E aí, quando vai a coisa esmorecendo, os requisitos vão sendo deixados de lado e iludindo as pessoas como se todos estivessem aqui habitando no monte do Senhor, né? Estivessem com o Senhor. E aí, eu queria deixar mais 3 versículos com os irmãos sobre essa questão. Quando diz 1 Coríntios 6:10, ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os imorais, que são imorais, né? Nem os idólatras, nem os infiéis, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Elohim. Mas essa palavra parece que ela foi tirada do texto sagrado.
Hoje vale tudo. Está valendo tudo aí. Isso é uma situação perigosíssima, né? Dos líderes religiosos estarem tirando o povo daquilo que o Senhor quer. O Senhor quer trazer o povo a esta pureza, para que o Senhor possa abençoar. Mas esses líderes estão levando o povo para longe. Um outro texto que é importante a gente recuperar, né, a memória, Risaion 21, versículo 8, quando ele diz lá: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E logo no capítulo 5 ele também traz uma outra lista, de Risaion 22, 15, quando diz: ficarão de fora os cães, né? E esses aí estão se multiplicando a cada dia mais, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, sodomita fica na congregação dos justos? Não fica. Eles vão herdar o reino dos céus? Não vão. Agora, para nós santos que queremos estar ali, habitando, né, como diz até o versículo, e o puro de coração, porque ele é puro, ele é limpo. O que é pureza? Ser puro é ser limpo. É remover a impureza. Estar livre das impurezas. Estar ali lavado pelo sangue do Senhor. Então ele alcança aquele estado de puro, e existe agora o trabalho também da purificação da alma, né? O ser humano nasce, ele já nasce com essa bagagem do pecado sobre as suas costas. Na verdade, ele tem duas bagagens, né? Uma que é do pecado e que o fardo ele pode remover imediatamente. Todo ser humano pode remover este fardo imediatamente, que é o fardo do pecado. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquela mancha do pecado, aquela escravidão que o dominava, o oprimia, que ele muitas vezes queria até saber por que não... Poxa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, para estar naquela alegria, naquela felicidade, e muitas vezes não desfruta disto. Porque o pecado está ali, tirando, roubando esta alegria que o Senhor quer que todos desfrutem. Então ele se livra desta bagagem, mas existe a bagagem do velho homem também. Essa aí já é uma bagagem diária, né, que a Escritura fala do despojar, da purificação. E essa aqui, por isso que nós precisamos estar cada dia apegados a esta palavra, para nos livrarmos também disso e estarmos nesta posição, neste grau de pureza. Então, Terrilá 24. Agora sim, né? Como nós já respondemos essa pergunta, os irmãos já memorizaram, né? Qual foi a pergunta? Para que a pureza? Então, para que a pureza? Para que eu possa habitar com Elohim, né? E nós deixamos esse Terrilá 24. E agora, se então eu quero a pureza, porque eu quero habitar com Elohim, aonde eu vou buscar esta pureza? Tem tantos lugares do mundo, né? Tem tanta gente falando, tantas coisas, convites, milhares de convites. Mas se eu quero esta pureza, aonde eu vou buscar? Eu quero também, antes de ler o texto que eu gostaria de trazer para os irmãos, ler o outro. Também está em Terrilá 119. Vamos abrir aqui Terrilá 119, versículo... Só confirmar se é esse aqui. Terrilá 119, versículo 140. É, ele mesmo. Diz aqui a palavra do Senhor: a tua palavra é muito pura. A tua palavra é muito pura. Por isso, o teu servo a ama. Servo de Elohim, ele é puro. Então ele vai amar esta palavra que é pura. Você já vê que os impuros não vão se sentir atraídos pela palavra do Senhor. É importante nós atentarmos para isso. Por que a pessoa não ama a palavra? Porque quando você fala a palavra não há aquela recepção, deveria haver aquela alegria. Se você fala a palavra, a pessoa rejeita a palavra, você já sabe que ela é impura. Os impuros não sentem atração pela palavra do Senhor. Muitas vezes os filósofos do mundo, os intelectuais, muitas vezes vão parafrasear certos versículos bíblicos para eles levarem a autoria, levarem a glória, e aí sim vai ser aceito.
Porque aquele princípio, aquela lição foi extraída da Escritura. Mas se você falar a palavra, muitos não vão querer saber disso. Não, outra hora nós ouviremos isto. Então isso aqui é importante, né? Ou seja, o teu servo a ama, tem prazer nesta palavra. Que nós amamos, nós nos dedicamos, investimos tempo, buscamos ali o conhecimento necessário para que este efeito desta palavra pura possa invadir o meu ser e causar também o efeito devido. E agora, amados, vamos para o texto que eu gostaria de enfatizar um pouco mais com os irmãos, que é o Terrelá 12. Terrelá capítulo 12, versículo 6. Terrelá 12, versículo 6. As palavras de Jeová são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então veja, aqui ele está fazendo uma comparação da palavra do Senhor com esta questão da purificação da prata, né? De refinar a prata. Outros textos vão falar do ouro também. E aqui eu trouxe aqui algumas informações para que a gente possa tirar a lição, que é exatamente, a gente faz um paralelo aqui de como o Senhor trabalha em nós, a beleza desse trabalho do Senhor e depois o resultado deste trabalho. Nos alegramos em ver homens e mulheres na Escritura que aguentaram grandes pressões, grandes tribulações, mas em tudo eles estavam ali glorificando o nome do Senhor, em tudo ali sendo útil, um instrumento, porque conseguiram passar pelo calor do fogo, o calor intenso do fogo. Então, quando você pega ali aquele material bruto, que eles chamam aqui, estava dando uma olhada, né? Eles chamam de a pepita de ouro, fragmentos de ouro, pedaços de ouro, metal nativo. Você está ali na sua forma irregular, na sua forma bruta. E quando se olha assim, tem a sujeira, está coberto de sujeira, coberto de impureza, não se dá aquele valor, aquele material. É ouro, mas está na sua forma irregular e muitas sujeiras. Se jogar uma água, limpar apenas externamente, não vai servir, vai ficar apenas ali algo externo. Mas então entra aqui o processo de purificação, de refinamento do ouro. Enquanto muitos já desprezariam de imediato ao olhar aquilo, né? Está ali, as pessoas passam pelos seus rios, veem as pedras ali nos rios e não conseguem verificar o que é ouro e o que não é. Somente um especialista. O especialista ali cavando também para conseguir aquele tesouro precioso. Mas aquele que enxerga, ele reconhece o valor, ele reconhece e vai trabalhar ali, então, naquele material para chegar àquela joia de ouro, aquele material bonito. Porque enquanto ele está assim, não se consegue brilho nesta pedra. Quando o Senhor fala para nós, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Esse brilho só será possível através da purificação. Tanto é que ele vai falando antes da Torá do Senhor, da lei do Senhor. Já começa lá as bem-aventuranças, os puros de coração. E veja que esse homem ele vai pegar este material e ele vai trabalhar. Como eu falei, muitos desprezariam. Assim é o mundo. Para o mundo, enquanto o homem tem ali um certo valor, o homem pode até usar e depois descarta, mas o Senhor não. Ele pega ali para trabalhar, para que tenha um resultado devido. E aqui, amados, quando o especialista vai pegar, ele sabe que ele precisa separar, então, aquela impureza, né? Então começa ali. Aí o metal pode ser aquecido, né? Tem aqui algumas informações que são até interessantes. Até 1.200 graus Celsius, uma fornalha especial, e vai ser levado para o fogo e conduzido ao fogo até derreter. O calor do fogo a derrete e tira do seu estado bruto e duro. A finalidade desse processo de refinamento, de purificação, de polimento é para que a parte pura seja separada da impura. Então, esse calor intenso do fogo vai aquecendo o ouro, e o ouro, por ser mais pesado que as impurezas, ele começa então a acumular-se lá no fundo do forno. As impurezas, que são mais leves que o ouro, começam a vir à tona à superfície.
A impureza, ela vem à tona, ela vem à superfície, ela vai ser exposta. E daí também já tiramos grandes lições, né? Suportar o calor para que o ouro vai descer e a impureza vai vir. Ou seja, o Senhor, ele vai nos mostrar a impureza porque ele nos ama e porque ele quer que a gente remova. Ele expõe a impureza e nós removemos a impureza. Ele não vai remover, ele vai deixar conosco, mas ele vai nos mostrar. Porque ele quer que a gente seja como este ouro aqui refinado, passe neste processo para que a gente possa ser ali útil, tenha valor. Aquela pedra bruta, o que se fazer com aquela pedra bruta? Como muitos do mundo desprezariam, mas o Senhor não. Então, meus amados, aí nós vamos aqui passar para o que ele diz, né? Lá em Devarim, que eu quero ler também com os irmãos esse texto, não vai dar para ler todos, mas Devarim capítulo 8, gostaria de ler com os irmãos. Os irmãos podem anotar, por gentileza, o Mishlei 17:3 também, quando diz que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas Yehová prova os corações. Mishlei 17:3. Mas vamos ler aqui algo importante para nós, quando ele fala, passagem conhecida, mas trazendo aqui mais algum detalhe para que fique em nossos corações. Ele diz aqui no versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual Yehová teu Elohim te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com mã que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Aí veja bem agora, para te dar a entender que o Adão não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Yehová viverá o Adão. Ou seja, fui eu que guiei vocês por esses 40 anos. Fui eu que conduzi. Lá depois ele vai dizer, não muito depois, né, já no versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Então, ele ia trazer à superfície, à tona, o que está no coração deste povo. Eu te deixei, por quê? Para te dar a entender, ou seja, para que você compreenda, para que você perceba, para que você descubra, porque isso é ocultado de vocês do mundo. E no mundo não se vai ter visão para isso, mas para que vocês percebam, descubram que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem não precisa ficar sendo escravo das opressões de outros homens, nem só de pão, porque obviamente ele já pensa, bom, se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego, se eu perder meu emprego, eu não vou ter dinheiro para comer, e se eu não tiver dinheiro para comer, o que vai acontecer comigo? Então vocês viram que vocês passaram no deserto, nesses 40 anos, uma geração inteira, não tinha padaria, não tinha mercado no deserto. Quem sustentou vocês? Não foi Faraó. Não foi o homem. E vocês precisam descobrir isso. Isso é um segredo do Senhor para o seu povo. Nem só de pão viverá o homem. Bom, então não é só de pão, mas isso eu aprendi a vida inteira, eu preciso comer. Nem só de pão viverá. Não é só do que o homem dá, dos medicamentos dos homens, do alimento, das vestes, de tudo que o mundo oferece, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nem só disso. Aquilo que é necessário viverá o homem. Você precisa descobrir isso. Mas então, por que isso? Porque a partir do momento que o Senhor, como ele disse lá em Matitiarro, né, e em outras passagens ele deixa isso claro, porque qual homem, por mais, ainda que ele seja um homem abastado, rico, poderoso, poderá acrescentar um côvado da sua estatura? Porque o que sai da boca de Elohim, ele decidiu que para aquele homem a sua jornada acabou, porque a vida do homem está nas mãos de... Foi o que Daniel falou para Belsazar. Olha, a Elohim, em cujas mãos está a tua vida. Tu não o glorificaste.
Então o povo teve aquela grande oportunidade de aprender. E nesse processo, o calor intenso, e ali literalmente, o calor intenso do deserto, onde o Senhor fez o povo, foi o Senhor que guiou, levou eles por aquele caminho, nós podemos ver ali que muitos ficaram. Mas veja também o resultado daqueles que suportaram este processo do calor intenso, de se separarem ali, de se purificarem ainda mais, ou seja, passaram pelo forno, pelaquela fornalha quente. E aí você vê ali, por exemplo, Yehoshua e Caleb. Homens em que há um outro espírito. Eles perseveraram em me seguir. Eles aguentaram o processo, aguentaram ali a purificação, o calor, o fogo, como diz lá também quem fala, né? A prova da vossa emuná, mais preciosa que o ouro que perece. Olha aí a beleza de se aguentar. E quantos homens e mulheres o Senhor pôde forjar ali naquele processo? Quando você olha Yosef, ele suportou. Não era fácil suportar, não são todos que suportam, nós sabemos disto. Mas a beleza de que nós podemos contar com o Senhor nesta ajuda. Porque nós queremos habitar este monte, não queremos ficar de fora deste monte sagrado. Nós queremos habitar com Ele. E o Senhor nos ajuda a chegarmos a esses requisitos. Podemos recorrer a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui, amados, quando essa passagem diz, Terrilá 12:6, as palavras de Jeová são palavras puras, como prata refinada em forno de barro. Ele ainda vai acrescentar aqui algo, e purificada quantas vezes? Essa palavra ela passa por 7 vezes esse processo de purificação. Você imagina como não é a palavra do Senhor e o efeito que ela faz na vida daqueles que aplicam. E é por isso que o Senhor estava querendo que o povo descobrisse isto. O mundo não vai falar isso para você, mas você precisa saber. E aí você vai caminhar bem. E aí, amados, avançando aqui, após esse processo e após esta separação da pureza e da impureza, o homem vai poder remover. E o ouro derretido vai agora aceitar a forma que o ourives desejar, porque o metal já está totalmente flexível e maleável. Ou seja, o que o ourives quiser fazer agora com aquele ouro, ele vai conseguir fazer. E assim conosco também. O Senhor trabalha em nós de tal forma que a ponto que a gente... Agora, Senhor, agora Ele está naquela posição que eu posso cobrar isto. Antes, veja quando o Senhor vai botar Shaul no fogo, vai botar ele no crisol. Estava difícil antes, Dura coisa tinha recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? E ele cai ali, cego, mas o Senhor está ali trabalhando, ele está sendo preparado, e todo mundo ali sabia quem era Shaul, mas ele vai agora falar com Ananiá, para que Ananiá fosse lá, e ele, Senhor, não, vai. Ele está orando. Está ali no processo dele, ainda passou muito tempo, até poder depois continuar a obra, realizar a obra que o Senhor tinha na vida dele. Então, meus amados, no final sai esta barra de ouro, sai esta joia preciosa, e o resultado é beleza, o valor e a utilidade. Tudo isso visa o brilho, para que, de fato, o Filho de Elohim possa brilhar neste mundo, resplandecer como astro. E nós vemos aí vários exemplos, nós já citamos. Posso deixar aqui outro texto para os irmãos, de Iov 23:10, que Iov é também um grande exemplo disso. E ele, sabendo disso, mesmo com toda a dificuldade que estava passando, ele diz, prova-me e sairei como ouro. E agora, para nós respondermos a terceira pergunta, já sei onde buscar a pureza. Aonde é que nós vamos buscar a pureza? Na palavra de Jeová. Mas como alcançá-la? Sei onde buscar. Mas como alcançá-la? Aplicá-la à minha vida, tornar o meu ser puro. Então, número 1. Vamos ler aqui primeiro Queifá, capítulo 1, versículo 22. Queifá, capítulo 1, versículo 22. Diz aqui: primeiro Queifá, primeira carta, de Queifá 1, 22. Purificando a vossa alma na obediência à
verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, né? E você fica pensando, ele fala aqui 2 vezes de purificação. Ele começa com a palavra purificando e termina com a palavra puro. Poderia parecer uma redundância, mas não. A ênfase que se está dando, porque quando ele está obedecendo à verdade, a pessoa agora, Senhor, eu quero esta pureza. Eu nunca aprendi a ser puro. O mundo só me ensina a ser impuro, a sujar a minha alma, a sujar o meu ser, a sujar as minhas mãos, mas agora eu quero ser puro. Já sei que a tua palavra ela é pura, então é desta fonte que eu preciso beber. E agora eu quero obedecer. Então ele vem aqui, ele vai na obediência à verdade, que ele já sabe que é a palavra, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele vai agora purificar a alma dele, dia após dia. A primeira bagagem do pecado, ele confessou Yeshua como Senhor. Aquela bagagem sai das suas costas. Mas agora tem essa bagagem, a depender também, né, de quanto tempo no mundo, nas ações do mundo, as heranças que estão ali ainda interferindo. Ou seja, quanto maior ali a dedicação, mais aos pés do Senhor, mais rápido ele vai se livrando daquelas bagagens, daquelas impurezas. Eu preciso ser livre disso. Então a pessoa vai aos pés do Senhor, vai se humilhar. Não passou na primeira, na segunda, mas a pessoa precisa perseverar. Senhor, eu preciso me livrar disso. E a tua palavra fala que eu me purificando, eu vou me livrar, eu vou ser livre. Ser puro é exatamente livre das impurezas, livre daquilo que não é do novo homem. E aí a pessoa alcança a libertação, qualquer que seja a área, porque a palavra do Senhor serve para todas as áreas da nossa vida. Vai ter esse efeito. Ele vai falar do amor fraternal, coisa que no mundo não tem, não fingido, porque no mundo é fingimento. Finge que respeita, finge que está ali se submetendo. O mundo é fingimento. Mas a pessoa veio para o monte sagrado de Aruvá, onde ele expõe as impurezas. Senhor. E ele fala até da correção, no momento, não parece ser momento de gozo, mas ele vai agradecer, Senhor, realmente, se eu continuasse naquele caminho, onde é que eu ia dar? Se eu continuasse com endurecimento de coração, como o mundo se endurece, para que o espírito do mundo não atue, o mesmo espírito que cada um de nós, porque nós temos o espírito de Elohim. E o Senhor vai e nos mostra, Senhor, graças te dou, que agora eu posso me livrar disso. Me quebranto diante do Senhor e o Senhor me livra. Porque o mundo está indo desenfreadamente para a destruição. E o Senhor até diz, depois de 2, 3 vezes, deixa. Porque o que vai acontecer? Então a pessoa e ela vai agradecer ao Senhor porque ela está vendo o amor do Senhor nisso. Ela veio para o reino, ela veio para o monte sagrado, ela sabe que o Senhor é santo. Não, mas eu quero estar neste monte. Então o Senhor me ajuda, eu preciso... O nível é elevadíssimo. Você veja que para entrar em certas instituições, certas corporações, é o preço que você tem que pagar. Não é verdade? No reino do Senhor, a nossa justiça precisa exceder de todos eles. Pode pegar o melhor regulamento, a melhor constituição, o melhor estatuto, o melhor código. Somente as leis do Senhor fazem com que nós venhamos exceder a nossa justiça de qualquer nação, de qualquer corporação ou empresa. E aí, amai-vos ardentemente. Todos esses que estão nesse monte sagrado, na habitação do Senhor, é isso que vai ocorrer. O Senhor nos ama, o Senhor já provou o seu amor por nós, e nós também vamos amar ao Senhor e todos aqueles que são desta habitação. E aí depois ele está ali novamente, com o coração puro. Então, se a pergunta é, já sei onde buscar a pureza, agora como alcançá-la? Então, o primeiro lugar é obediência. Segundo, tem lá capítulo 51, 10, ou seja, a pessoa ela tem uma arma à disposição dela, que é a oração. Então, eu posso orar. A oração por pureza. Tem lá 51, versículo 10, o salmista ele diz assim, cria em mim, ó Elohim, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme, reto. Ou seja, como nós estávamos falando, eu posso ir aos pés do Senhor. No mundo eu não tenho a quem recorrer. Mas no reino de Elohim, eu posso ir diretamente ao rei. Ele é o mediador entre Elohim e os homens.
E ele diz, né? Se me amar, guardareis os meus mandamentos. Em outro texto ele fala, eu me manifestarei a ele. É o rei deste monte sagrado, que tem o maior interesse, porque na terra o que mais tem são pessoas duras de coração, que não se sujeitam ao Senhor. E o Senhor está atento, sondando todos os corações da terra. Aquele ali está com o coração aberto para mim. Então ele vai ali ajudar aquela pessoa a ser trabalhada. Ele mesmo nos ajuda, porque ele tem interesse em ver a libertação das almas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa percebe que precisa ir ao Senhor. Isso aí somente o Pai, sondando os corações, pode operar este milagre. Porque a situação aí fora, a situação no mundo é crítica, é dura, não se enxerga aquilo que o Senhor deseja para o ser humano. As pessoas estão perdidas na idolatria, estão cegas. E veja, amados, que essa cegueira invadiu muitos locais que se chamam casa de oração. O que o Senhor está dizendo a mesma coisa ali. Aquele mensageiro, ali já era um mensageiro do Senhor de Laodiceia, que ele achava que era rico, que não tinha falta de coisa nenhuma, né? O dinheiro é o meu Elohim. Importa para mim é o ouro. E o Senhor fala, aconselho que tu compres ouro refinado. Está precisando ir para o forno. E ali ser purificado 7 vezes. Mas ainda assim por amor. Por amor. Aquele mensageiro, para que ele não fosse para o caminho de destruição como os outros do mundo estavam indo. Então, oração. Eu preciso clamar. A pessoa percebe isso, essa necessidade, ela vai clamar ao Senhor. E o Senhor ouve. Né? O coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Como alcançar? Terceiro, o domínio dos pensamentos. Eu preciso levar cativos os meus pensamentos ao Senhor. Né? Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque o pensamento é um trabalho. Pensar é trabalho. Então, o Senhor nos deu a capacidade de nós dominarmos os nossos pensamentos. Nos deu a capacidade de nós direcionarmos os nossos pensamentos. Nós pensamos aquilo que nós queremos. Isso é uma realidade. Então, eu preciso direcionar os meus pensamentos. Mas quantos minutos por dia? Eu preciso dominar 24 horas por dia. Que o maligno também não tem as suas armas, seus ataques, seus bombardeios, pessoas, programações, né? De várias formas. Bom, eu tenho que estar ali. Isso aqui vem do Senhor, não vem. Eu vou fazer o filtro. Isso aqui não vai entrar. Isso aqui é satânico, ainda que tenha uma sutileza, uma aparência, isso aqui é satânico, não vai entrar. Vou ficar longe. Com os meus pensamentos, eu vou formar um muro ao redor de mim para que Satã não me atinja. Vou pensar naquilo que é puro e justo. Vou trazer o mandamento. Lá em Terlá não fala que o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Vou trazer o mandamento. E, por fim, aqui, quarto, seguir a justiça, a emuná, o amor e a paz. Né? Está tudo interligado, que é o 2 Timóteo 2, 22. Quando ele diz, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a emuná, o amor puro, a justiça, a emuná, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E aí você já sabe que justiça e verdade estão intimamente ligados. A pessoa que tem emuná, ela crê na Escritura, então ela tem condições de praticar justiça, porque ela tem emuná. E aí com essa questão de você seguir, ou seja, você está perseguindo algo na sua vida, eu quero ser justo. Eu percebi que ser justo não é uma tarefa fácil, mas o Senhor me ajuda. Vou ali para os mandamentos dele, estou ali aplicando, estou me examinando, né? Quando eu estou na oração, eu posso me examinar. É melhor que eu me examine a cada dia. Examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, todo dia, se eu examinar o meu coração, à luz da palavra, Senhor, me quebranto diante de ti, humilho. Quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites, né? Aquele estado de que, Senhor, a tua misericórdia é grande, a tua bondade. Estou aqui, Senhor. Se tem alguma coisa, o Senhor é o meu dono. Pode remover. Pode me mostrar
Louvado seja o nome do Senhor. E nós não seremos julgados com o mundo, porque o mundo não está nem aí para o Senhor, para o seu plano. E por fim, amados, a última pergunta: quais os efeitos da pureza? Né? E aqui eu vou apenas não fazer muitos comentários, mas dar os textos. Michelei 35. Quais os efeitos da pureza? Michelei 35 diz: toda a palavra de Eloá é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra do Senhor tem pureza. E se a pessoa receber esta palavra, ela vai ter um escudo que o mundo não tem. O mundo não tem nenhuma proteção, nenhuma arma de defesa. O mundo é completamente vulnerável. E as feras estão aí devorando o ser humano. Né? Até foi falado hoje pela manhã, quando o Senhor ele olhava e via as ovelhas como ovelhas que não têm um pastor. Os líderes deste mundo simplesmente pisam nas almas, não estão nem aí para as almas. Mas o Senhor não era assim. O Senhor via e tinha compaixão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se a pessoa recebe a palavra, ela tem escudo, ela tem proteção. Nós não podemos ir para a selva desprotegidos. Outro texto, Terrilá 19:8. Os preceitos de Jeová são retos e alegram o coração. O mandamento de Jeová é puro e alumia os olhos. Então, além da proteção, você vai ter também iluminação. Ou seja, você vai ter condições de, poxa, estou sendo iluminado, agora eu posso acertar os passos, endireitar as veredas, as escolhas, as decisões, para que você seja cada vez mais puro. Todo dia nós estamos neste processo. Consciência pura. Veja a beleza da pureza. Você ter uma consciência pura pode parecer algo para nós que, graças ao Senhor, já estamos neste caminho, né, de purificação, de santificação, mas ainda assim nós sentimos a necessidade, mas o mundo, ele carrega uma consciência pesada. 1 Timóteo 3:9 e 2 Timóteo 1:3. Tá? Vou ler apenas 2 Timóteo 1:3, mas também sobre esse tema de consciência pura, 1 Timóteo 3:9. Ele diz aqui, 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Elohim, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, ou seja, consciência, a pessoa tem a percepção daquilo que é moralmente certo e errado. O mundo muitas vezes sabe, muitas vezes não, ele sabe o que é errado, porque a consciência está lá nele. Mas ele não tem força para deixar de fazer o que precisa não ser feito ou o que precisa ser feito. Ele não tem força. Shaul fala sobre isso. Quando ele fala, o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, este faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o homem fica neste conflito interno. Então, quando o Shaul está dizendo aqui da consciência pura, é porque ele sabe o que é certo e ele consegue agir em conformidade com a Escritura, com a retidão. Já o mundo, ele carrega um sentimento de culpa destruidor, que não consegue nunca se libertar. E o pior, muitos ainda vão tentar legalizar tudo aquilo que eles sabem que é criminoso aos olhos do Senhor para tentar dar ali um refrigério. Não, isso aqui a gente tem que legalizar porque a gente já fez tanto. Então tem que normalizar, tem que parecer ser normal. Ai daqueles que chamam mal, bem. E bem, mal. E por não darem ouvidos ao Criador, suas consciências estão carregadas de dores. Sentimento de culpa e o maligno os maltrata. Mas para o filho de Elohim, não. Se essa pessoa deu ouvidos ao Criador, ela pode dizer como Shaul: estou com a minha consciência, sirvo ao Senhor com a minha consciência pura. Porque a palavra está tendo penetração. Louvado seja o nome do Senhor. Yaakov 3,17, que é outro efeito, a pessoa vai ser sábia, vai ter a sabedoria que vem do alto, né? Diz lá, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, a primeira característica. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ou seja, a palavra está nela, e aí você vai ver todas essas características. Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ou seja, a sabedoria vai poder entrar ao coração do homem. A sabedoria será, como diz lá, né, Michelei, aprazível ao seu coração, vai dar prazer
em ter a sabedoria do alto na sua vida. E por fim, a retribuição que virá da parte de Jeová por causa desse seu esforço de purificação, né? Existe sim a recompensa, segundo Samuel 22, 25. E me retribuiu Jeová conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Jeová está vendo, e ele vai retribuir a cada um segundo o seu proceder. Então, meus queridos, está aqui esta mensagem para nós. O Senhor, ele é puro, o Senhor, ele é santo. Eu também quero ser como ele. Nós queremos ser imitadores do Senhor e estarmos habitando na sua morada. Poder preencher os requisitos para estar ali, nesta habitação sagrada. Que o Eterno abençoe os queridos irmãos.